O que a gente já pode identificar de impactos dessas mudanças todas, desse novo ambiente que se criou no setor de credenciamento no Brasil? Certamente a primeira coisa é uma concorrência mais intensa. Ou seja, a gente tem os dois grandes players, Redcard e Cielo, atuando de maneira muito mais agressiva, porque hoje o lojista tem mais opções. O lojista acaba barganhando com um, com o outro, acaba cedendo, muitas vezes, a propostas mais interessantes de um lado e do outro. Então, essa disputa aumentou entre os dois grandes players estabelecidos. E novos entrantes estão chegando nesse mercado, como eu já mencionei. Então, se a gente olha a configuração hoje da Redcard, né, falando um pouco das duas, a gente tem cerca de 28 bandeiras ou produtos equivalentes a 21 marcas, né, nos três grandes segmentos, de cartões de crédito, de débito e de cartões de benefício, que hoje já estão trabalhando com a Redcard, né, para pegar o primeiro exemplo. Nós temos também uma lista enorme aqui de bancos parceiros da Redcard para domicílio bancário, quer dizer, para a liquidação das transações, etc., e para operações eventuais de antecipação de recebível, enfim, como vocês conhecem. Do outro lado, o outro grande player, a Cielo, semelhante, 25 bandeiras, equivalente a 18 marcas, algumas bandeiras que só trabalham com a Cielo, que é uma coisa que em algum momento vai ser questionada, ou pelo mercado mesmo, ou pelo governo. Exemplo, Elo, uma bandeira nova que nasceu de acionistas que são comuns a Cielo, que é o caso, não é por acaso que Elo e Cielo têm o mesmo nome, o mesmo, até um logo muito próximo, não é por acaso, isso foi pensado, mas enfim, é exclusiva da Cielo, ela ainda não está trabalhando com a Redcard. Uma lista de bancos também semelhantes, enfim, outros bancos, mas uma lista grande também de bancos parceiros. Também a gente tem os novos entrantes, como a gente mencionou. A gente tem o Santander, né, como já mencionamos, ela com Global Pay, Banrisul com a CSU, e esse novo conjunto aqui, esse novo consórcio de empresas no setor, particularmente, de combustível. Esse é um assunto mais técnico, mas muito importante, é a história da trava de domicílio bancário, que teve que ser adaptada para essa nova configuração de abertura de mercado, e aí hoje você tem uma manutenção de domicílio bancário por bandeira, enfim, com todo um conjunto de regras para garantir que operações como antecipação de recebíveis tradicionais e a operação não performada, ou seja, crédito futuro, também conhecido como operação fumaça, que é um crédito bancário para lojistas, continue funcionando adequadamente, sem impactos negativos. A gente tem também mudanças no posicionamento dessas empresas em relação aos lojistas, ou seja, a relação dessas empresas com o lojista tem mudado. A gente nunca tinha ouvido falar de um programa de fidelidade dessas empresas com o lojista. Isso tem aparecido. Eu menciono até um aqui da Cielo, que é o Cielo Fidelidade, que é o que está mais explícito no site. A gente ouviu hoje de manhã o Rômulo falando do Cielo Premier. Tem a Redcard com parceria com a Múltiplos, enfim, tem outros exemplos aí de mimos para o lojista e eventualmente para o consumidor final. Uma clara intenção de se diferenciar, de estabelecer um relacionamento mais próximo com esse seu cliente direto, que é o lojista. Ou seja, hoje a Redcard não representa só a Mastercard e tem que trabalhar a marca Mastercard, pelo contrário, ele representa o amigo do lojista, esse é o logo, esse é o mote. A Cielo também não representa só a Visa, ele representa se propõe a ser o melhor provedor de soluções para o lojista, e cada um vai ter que traduzir essa promessa no melhor conjunto de serviços, soluções de relacionamento. Nós temos também já queda de preços identificadas e em andamento, né? Os analistas desse mercado achavam que iam ser até mais intensos. Alguns que não são desse setor, alguns mais exagerados, achavam que o dia 1º de julho era o dia D, o mundo ia mudar da noite para o dia. Óbvio que não é isso que aconteceu, e óbvio que não é isso que está acontecendo. É um processo
de mudança. Não é uma mudança radical, não é uma virada de jogo total, virada de página. Então já dá para identificar reduções na taxa de desconto, reduções no aluguel de POS, já dá para perceber que esse mercado caminha numa direção diferente do que ele caminhava antes, e a gente vai ilustrar isso melhor. E a própria CNDL, que esteve representada de manhã também pelo seu presidente, o Roque Pelizaro, comentava nesse primeiro semestre que espera reduções de até 50% nas taxas de desconto. Claro que é o interesse dele, o objetivo do lojista atingir esses patamares. Não necessariamente isso vai acontecer dessa maneira, nem na rapidez que ele espera. Enfim, é uma dinâmica desse mercado que precisa se acomodar. A Redcard, em particular, vinha sacrificando margens para ganhar mercado. Essa era a estratégia dela, foi isso que ela adotou como seu mote principal, e desde o início desse ano, inclusive com a mudança de comando, a mudança do seu presidente, ela está focando mais em eficiência, enfim, tem uma outra maneira de desenvolver a sua estratégia. A Cielo, por outro lado, tem sido mais focada em preservar margens, não está tão preocupada em garantir a participação de mercado e claramente tem perdido algum espaço de mercado. A gente vai mostrar números que ilustram isso aqui, esses dois aspectos e essas estratégias diferentes das duas empresas. Alguns números que mostram a variação do ano de 2010, que teve só, digamos, metade do ano já no novo regime, tanto no início, contra 2009, diferenças grandes entre uma empresa e outra, entre a Redcard e a Cielo. E aqui eu acho que vale a pena olhar a primeira linha e a última. A primeira é o volume financeiro total que essas empresas fizeram. Redcard crescendo parecido com Cielo. Só que em termos de resultado final, o lucro líquido dessa empresa comparado ao volume total, em termos de margem, a da Redcard caiu 19%, quando a Cielo caiu muito pouco. Isso 2009 contra 2010. Já olhando o primeiro semestre contra o primeiro semestre, você tem Cielo caindo bem mais, mas Redcard caindo mais ainda, em termos desse dado, dessa última linha de comparação. Talvez seja a linha mais sintética sobre os efeitos desse processo. E aí com todos os seus detalhes que a gente não vai ter tempo de comentar. No próximo quadro, a gente tem os principais indicadores, né, que representam essa mudança, quer dizer, as mudanças na taxa líquida de desconto, tanto do crédito quanto do débito, do aluguel de POS e do custo de transação, com dimensões e com desempenhos diferentes entre as duas empresas, que também a gente não vai ter oportunidade de detalhar. Traduzindo isso em dois quadros, em dois gráficos que mostram a primeira grande linha, ou seja, o market share, a participação de cada uma dessas empresas no mercado e dos outros, né? Essas duas representam, se você somar, em mais de 90%, mas tem o resto do mercado. Os outros credenciadores de crédito e débito representam uma certa fatia que vem crescendo até. A grande perda de market share da Cielo nesse período de um ano de credenciamento, de novas regras, que é de 3,6 pontos percentuais, não foi exatamente para a Redcard, que cresceu apenas 0,9, foi principalmente para os outros, que cresceram 2,7. Isso é o que os números do setor mostram, quando você olha mais amplamente. E a rentabilidade, aquele dado final, a rentabilidade líquida, o lucro líquido dessas empresas, comparado ao seu volume total, mudou completamente de patamar depois das novas regras e caiu bastante e vem se acomodando num patamar bem inferior. Lembrando que a diferença de rentabilidade da Redcard e da Cielo é por também razões importantes, que a antecipação de recebíveis está quase que totalmente incorporado no resultado da Redcard, enquanto que na Cielo é algo que vem sendo feito mais recentemente e a maior parcela ainda continua sendo feita diretamente pelos bancos. Mas o importante é a grande tendência, a grande mudança que aconteceu após o início dessa fase de competição mais acirrada. Bom,
Bom, os usuários de cartão até agora não viram grandes benefícios desse processo. Claramente, pouca coisa chegou lá na ponta para o usuário final. E isso não sou eu apenas que estou falando, ou constatando. A própria Federação do Comércio é que, refletindo o argumento dos lojistas, está falando qual é. Os lojistas estão dizendo que um dia vai chegar, que eles estão calculando melhor, que vão fazer, enfim. Esse lado do negócio, de relação com o usuário final, que é fundamental, ainda não viu os grandes benefícios desse processo. Uma associação que não é tão conhecida assim, mas que se propõe a representar os usuários de cartões de crédito, que é a ANUC, lá atrás, inclusive, já dizia, olha, não acredito na autorregulação, não acredito muito nessas mudanças, isso é mais intenção do que fato. Mudanças nos emissores, várias coisas já vêm acontecendo, seja, não vou entrar nesse detalhe, mas é o outro fronte da regulação, quer dizer, mudanças no fronte da emissão, tarifas, pagamento mínimo, e um grande eixo aí que é a questão da taxa de juros no cartão, que em algum momento vai voltar a ser alvo e ser destaque. A criação de uma nova bandeira, que nós já comentamos e que já é um fato e que está aí em desenvolvimento no mercado, que é a bandeira Elo. Processadoras, ou processadores e prestadores de serviço, é o caso da CIP, que hoje é o agente liquidante de transações desse mercado, é o caso de novos players que estão se propondo a fazer o processamento do lado de credenciamento, como o caso da TSYS, da First Data, como novos entrantes, algumas reestruturações de empresas já existentes.